Dicas para a resolução de problemas. 1. Use uma maneira sistemática. 2. Quando determinando a área do problema, considere as seguintes seções do circuito: entrada, saída, lógica e fonte de alimentação. 3. Determinar por que o fusível queimou. 4. Não esqueça sobre o neutro. 5. Estar certo de que os componentes estejam operando dentro das especificações. 6. Prestar atenção aos indicadores visuais. 7. Operar os componentes manualmente. 8. Procurar por conexões com resistência alta. 9. Considerar a possibilidade das falhas serem intermitentes. 10. Encontrar maus funcionamentos causados por múltiplas falhas de componentes. Estudando o funcionamento de um circuito de controle. A figura 1 mostra que os circuitos de controle podem ser divididos em 4 componentes: entrada, lógica, saída ou circuito de potência e fonte de alimentação. A seguir, destacaremos essas áreas em um circuito de controle simples. No diagrama esquemático da figura 2, vemos o circuito de potência destacado com caneta azul. Este é chamado de circuito de potência pelo fato de ser ele o responsável pelo acionamento do atuador final do circuito, sendo também o circuito que trabalha com maior tensão elétrica. No diagrama da figura 3, o destaque é para o circuito de controle. Este é responsável pela administração da ordem de acionamento dos atuadores finais. Observe na figura 4 que o circuito de potência trabalha com uma tensão de 120 volts, enquanto que o de controle trabalha com uma tensão de 24 volts. Veja na figura 5 que o circuito de potência deve atuar no funcionamento de LT1 e LT2, que, neste circuito, são representados pelas lâmpadas destacadas em azul no painel dos componentes do circuito. O diagrama da figura 6 destaca as chaves S1 e S2 responsáveis pela partida do acionamento do sistema de controle. Observe que essas mesmas chaves também estão destacadas no painel dos componentes do circuito. O diagrama na figura 7 mostra os componentes do circuito que são considerados a saída do circuito de controle. É daí que sai o comando de energização de acionamento do atuador final. Esses componentes são os contatos dos relés R3 e R4. Observe que esses relés também estão destacados em azul no painel dos componentes do circuito. O diagrama esquemático da figura 8 mostra o conjunto que podemos chamar de circuito lógico. Observe que o mesmo é composto pelos relés R1 e R2. É no circuito lógico que estão estabelecidas todas as regras de funcionamento que devem ser seguidas para que os atuadores entrem em operação. Estas regras ou lógicas de funcionamento são estabelecidas na criação do projeto baseado nas exigências requeridas para a ordem de funcionamento da máquina ou equipamento. Sendo assim, todas as máquinas ou equipamentos têm suas lógicas particulares. Vamos analisar o que diz a lógica desse circuito. Vejamos primeiro qual é a lógica para que o relé R3 entre em funcionamento e acenda a lâmpada LT1. O degrau ligado ao relé R3 estabelece a seguinte lógica: o relé R3 só entrará em funcionamento se o relé R1 entrar em funcionamento. Para isto, a chave S1 precisa ser acionada primeiro, alimentando a bobina R1 pinos 2 e 7 e fechando o contato normal aberto R1 pinos 1 e 3, contando que o relé R2 não seja acionado e assim não abra seu contato normal fechado R2 pinos 8 e 5. Vejamos agora qual é a lógica para que o relé 4 entre em funcionamento e acenda a lâmpada LT2.
O degrau ligado ao relé R4 estabelece a seguinte lógica. O relé 4 só entrará em funcionamento se o relé R2 entrar em funcionamento. Para isso, a chave S2 precisa ser acionada primeiro, alimentando a bobina R2, pinos 2 e 7, fechando o contato R2, pinos 1 e 3, contando que o relé R1 não seja acionado, e assim não abre o seu contato normal fechado R1, pinos 8 e 5. Resumindo, fica assim. Se a chave S1 for fechada, a lâmpada LT1 acenderá. Se a chave S2 for fechada, a lâmpada LT2 acenderá. Se as chaves S1 e S2 forem fechadas ao mesmo tempo, nenhuma das lâmpadas acenderá. Observe que os relés R1 e R3 também estão destacados em azul no painel dos componentes do circuito. O diagrama esquemático figura 9 destaca em azul a fonte de alimentação. Observe que se trata de uma fonte de corrente alternada de 24 volts. Esta fonte alimenta todo o circuito de controle. No painel dos componentes do circuito estão destacados o fusível e o secundário do transformador, que são os formadores da fonte. O diagrama esquemático 10 destaca o contato normal aberto R3, pinos 1 e 3. Este é o contato do relé 3 que liga diretamente à lâmpada LT1 quando o relé entra em funcionamento. O painel dos componentes do circuito também destaca os pinos 1 e 3 do relé 3. O diagrama figura 11 destaca os contatos normais abertos R3 e R4, para lembrar mais uma vez que estes são os contatos de saída, ou seja, o fechamento dos mesmos garantirá a execução da ação física do equipamento. Observe que os mesmos estão destacados em azul no painel dos componentes do circuito. O diagrama figura 12 mostra as correspondências entre os contatos de saída e seus respectivos relés. Na verdade, os círculos representando os relés são as bobinas dos mesmos. Vamos ver agora o funcionamento do circuito eletricamente falando. O diagrama figura 3 mostra que, quando a corrente da tensão de 120 volts circula pelo primário do transformador, uma corrente circula pelo secundário e faz com que seja criada uma tensão de 24 volts no secundário. Quando a chave 1 é acionada, veja setas indicativas na figura 14. O caminho para a tensão de 24 volts é liberado, figura 15, para ativar o relé R1, figura 16. Ao ser ativado, o relé R1 faz com que seu contato normal aberto R1, pinos 1 e 3 se feche, figura 17. Fazendo com que essa tensão passe pelo contato normal fechado R2, pino 8 e 5 e alimente o relé R3, figura 18. Ao ser acionado, o relé R3 faz com que seu contato normal aberto R3, pinos 1 e 3 se feche, figura 19. E alimente a lâmpada LT1 para que acenda, figura 20. Quando S2 é fechada, figura 21, a tensão de 24 volts passa por ela e alimenta o relé R2, figura 22, que faz com que seu contato normal aberto R2, pinos 1 e 3 feche, figura 23, e alimente o relé R4, figura 24. Ao ser ativado, o relé R4 faz com que seu contato normal aberto R4, pinos 1 e 3 feche e alimente a lâmpada LT2, acendendo-a, figura 25. Regras para identificar a área do problema. Quando identificando a área do problema de um circuito, é útil primeiro identificar se o problema está localizado no circuito de potência ou no circuito de controle.
Se for no circuito de controle, então considere cada um dos 4 componentes do circuito: entrada, saída, lógica, fonte de alimentação. Pergunte a você mesmo se qualquer um dos acima poderia conter uma falha. Se afirmativo, então ele é parte da área do problema. Por exemplo, se parte do circuito estiver funcionando, mas parte não funciona, você pode excluir a fonte de alimentação como sendo a parte da área do problema, já que ela é comum para todas as partes do circuito. Nas sessões seguintes desse curso, haverá vários exemplos de encontrar falhas sistematicamente usando esta maneira. Fusíveis são usados para proteger certas porções de circuitos de correntes excessivas causadas por sobrecargas e falhas de curtos-circuitos. Os fusíveis abrirão quando expostos a altas correntes, isolando todos os componentes e ligações conectados ao lado da carga do fusível. Quando resolvendo problemas, não é incomum encontrar um fusível queimado como causa de um não funcionamento. Enquanto fusíveis podem às vezes falhar e abrir sob condições de funcionamento normais do circuito, um fusível queimado é geralmente um sintoma de outro problema. Portanto, você deve estar sempre atento para determinar por que um fusível queimou antes de substituí-lo. Vamos presumir que você usou uma maneira sistemática para identificar o fusível como a causa mais provável, o testou e determinou que estava queimado. O fluxograma indica que você deve substituir os componentes e fazer o teste de operação do circuito. Se o fusível fosse o único componente defeituoso, quando testado, o sistema deveria funcionar corretamente e poderia retornar ao serviço. Porém, se outra falha fosse a causa de queima do fusível, ele queimaria novamente e interromperia a operação. O fluxograma mostra que você precisaria recomeçar o processo de resolução do problema com a nova informação de que alguma coisa causou a queima do fusível. Você precisaria então determinar a área do problema baseado nos novos sintomas e identificar a causa provável para a queima do fusível. Então, você continuaria seguindo o fluxograma até o sistema ser operado corretamente. Vejamos na figura 26 o acompanhamento do fluxograma conforme comentado. O processo anterior funciona bem, mas pode causar queima de fusíveis e sujeita o circuito a excessiva corrente se houver um curto causando a queima do fusível. Quando o componente suspeito defeituoso é um fusível. A seguir será ilustrado um modelo expandido de decisão para lidar com fusíveis queimados. Veja a figura 27. Então, a análise começa por aqui. Aqui, segue para cá ou para lá, certo? Vai seguindo a seta para tomar as decisões. Quando você atinge o ponto de é suspeito o componente defeituoso, a resposta é sim. Você deve também perguntar, o componente suspeito é um fusível queimado? Se a resposta for não, você deve continuar o processo, substituir o componente e testar a operação do sistema. Por outro lado, se o componente suspeito for o fusível queimado, então você deve testar para ver se há um curto-circuito óbvio causando a queima do fusível. O seguinte explana o processo de teste para curtos óbvios. Veja a figura 28. 1. Olhe no circuito e remova o fusível defeituoso. 2. Meça a resistência entre o lado da carga do fusível e o neutro. Se a leitura da resistência for normal, então tente operar todos os pushbottons, chaves ou outros dispositivos de entrada enquanto monitorando as leituras do medidor. 3. Se qualquer uma das leituras acima for uma resistência baixa, então você deve voltar para definir a área do problema.
e definir a nova área do problema baseado na nova informação de que há um curto no circuito. 4. Se as leituras de resistência foram normais, veja a figura 29. Retorne ao fluxograma e substitua o componente, o fusível neste caso, e teste a operação do sistema. Uma vez que ainda pode haver uma falha nas seções do circuito que não foram expostas durante os testes com o ohmímetro, tenha o cuidado de monitorar o sistema cuidadosamente durante a operação. Se ele falhar, observe o estágio no qual ele falhou. Uma vez que o sistema não esteja operando corretamente, você precisará pular de volta para conseguir informação e listar observações. E continuar trabalhando através do processo. Esteja certo de usar toda a informação nova que você conseguiu enquanto testando a operação do sistema. Usar esse processo ajudará você a minimizar o número de fusíveis e o número de vezes que o circuito é exposto à corrente excessiva. Não esqueça do nêutron. Quando procurando por pontos abertos em circuitos, não se esqueça de verificar o nêutron. O nêutron é um ramo de retorno comum para o circuito e, portanto, um ponto aberto na ligação para o nêutron pode impedir seções do circuito de funcionar e pode também causar voltagens inesperadas em certas partes do circuito. Observe o circuito, figura 30. Veja na figura 31 quantos detalhes na distribuição do nêutron pelo circuito do controle, que neste circuito é chamado de GND ou Ground. Agora veja na figura 32 os detalhes de distribuição do nêutron da alimentação do circuito de potência. Observação: o nêutron da tensão que alimenta o circuito de potência tanto está no retorno do transformador da fonte quanto no retorno que alimenta as lâmpadas. Preste atenção ao seguinte: o nêutron, ou GND, é o retorno da fonte de 24 volts e o nêutron N é o retorno da alimentação de 120 volts. Se você estiver verificando o circuito de controle e, por exemplo, usar um nêutron de alimentação de 120 volts, com certeza terá uma leitura totalmente errada. Tome muito cuidado para não confundir os nêutrons, pois eles trabalham às vezes muito perto um do outro. Figura 33. Certifique-se de que os componentes estão operando dentro das especificações. Todos os componentes usados nos circuitos de controle são projetados para operar dentro de certas especificações com relação à voltagem, corrente, temperatura, etc. Vamos examinar algumas das especificações importantes de um ponto de vista para resoluções de problemas para alguns componentes comuns nos circuitos de controle. 1. Voltagem de operação de relés. Um relé é projetado para operar a uma certa voltagem no circuito de controle. Por exemplo, ele pode ser projetado para 120 volts alternado, 24 volts contínuo e muitas outras voltagens. Um relé projetado para o circuito AC não funcionará corretamente em um circuito DC e vice-versa. O nível de voltagem é também importante. Um relé terá especificações para a voltagem na qual o relé armará e desarmará. Por exemplo, um de 24 volts alternado pode ter uma voltagem para armar aos 20 volts e desarmar aos 16 volts. Isto significa que o relé está garantido a armar se a voltagem estiver acima de 20 volts. Está garantido permanecer armado até que a voltagem caia abaixo de 16 volts. 2. Transformador de potência. Na medida em que a carga for adicionada ao transformador, a temperatura aumentará e a voltagem de saída diminuirá. Isto é devido às perdas do transformador. Transformadores têm a potência em volt-ampere ou kilovolt-ampere. Isto indica quanta potência o transformador pode fornecer sem superaquecimento e ainda mantendo sua voltagem de saída dentro de uma certa faixa. Se o transformador
se tornar sobrecarregado, a voltagem de saída cairá abaixo de sua especificação e, quanto maior a sobrecarga, mais baixa será a voltagem, até a proteção do transformador, geralmente fusível, abrir o circuito. Se os fusíveis não forem dimensionados corretamente, o transformador poderá superaquecer e falhar. 3. Temperatura. Muitos componentes têm mínimas e máximas temperaturas nas quais eles operam adequadamente. Em muitos casos, os componentes do circuito de controle são montados em gabinetes e exigem um fluxo de ar através do gabinete para evitar exceder o limite de temperatura máxima. Certifique-se se a ventilação está funcionando adequadamente e não está bloqueada. Em alguns climas frios, aquecedores são instalados nos gabinetes para evitar que a temperatura caia abaixo do limite de temperatura mínima. Certifique-se se eles estão funcionando corretamente. Preste atenção aos indicadores visuais. Muitos componentes possuem indicação visual quanto aos seus estados. Quando analisando o componente do circuito em uma condição de falha, procure o seguinte: indicadores nos relés. A maioria dos relés tem um indicador, ou LED, que mostra se o relé está armado. Posição de chaves. A posição de chaves, seletores, interruptores e os dispositivos de entrada pode fornecer informação importante sobre os estados do circuito. Luzes indicadoras. Não esqueça os óbvios. Estes fornecem indicação visual dos estados de várias porções do circuito. Estes podem fornecer muitas informações sobre os estados do circuito. Sabendo qual relé está armado e quais luzes indicadores estão acesas, baseado na posição das chaves e os dispositivos de entrada, pode ajudar a estreitar a área do problema.